Olá, bem-vindo ao Universo Superior, sou Fábio Soares. E se acontecesse uma guerra nuclear entre Estados Unidos e Rússia? São bombas, bombas e bombas, dezenas de vezes mais potentes que a de Hiroshima e Nagasaki. Seria uma nova era do gelo localizada. Veja quais seriam as consequências desse confronto. Eu sou Fábio Soares e vamos para o estudo. Chega o momento em que todos temiam. Alguém aperta o botão vermelho. O outro lado responde a espécie. Mísseis cruzam a órbita baixa da Terra e a humanidade se esvai no clarão. Se você imagina um apocalipse nuclear assim, você está sendo terrivelmente otimista. Os que sobrevivessem talvez sentiam inveja de quem foi vaporizado. E muitos sobreviveriam. Um estudo da Universidade de Princeton, Estados Unidos, simulou o resultado de uma guerra nuclear total entre Estados Unidos e Rússia. Nesse cenário, 94, milhões de pessoas morreriam imediatamente. Não parece tão ruim, não é mesmo? Bom, outros estudos sobre os impactos globais de uma guerra nuclear, como o de 2013, pelos médicos internacionais para a prevenção da guerra nuclear, falam em 2 bilhões de mortes. E não há discrepância entre esses números, porque a imensa maioria das mortes de uma guerra nuclear viria depois das explosões. Relativamente, uma guerra nuclear não começaria de forma tão dramática, com países decidindo se aniquilar mutuamente. Isso é o fim de uma guerra nuclear. O início seria mais modesto. Aos poucos, lembradas armas nucleares táticas, elas existem em contraste com as estratégicas, as destruidoras de cidades. São armas com potência menor, pensadas para se usar contra alvos militares. Não é difícil imaginar que, na iminência de uma derrota, um país como a Rússia usasse o que Putin chamou de escalar para desescalar, disparar armas nucleares menores e em pequeno número, com o objetivo de forçar o inimigo à mesa de negociação. Não é de causar sua aniquilação. Suponha que ele decida negociar. Dessa forma, disparada a primeira dessas armas nucleares táticas, teríamos cenas horrendas nos jornais. Um tabu de 76 anos teria sido quebrado. O último uso de um artefato nuclear numa guerra aconteceu em 1945 em Nagasaki, 3 dias depois de a bomba de Hiroshima. A OTAN se sentiria habilitada a responder em espécie. Pouco se sabe do arsenal tático russo, que é mantido em segredo. Armas nucleares táticas parecem só com bombas e foguetes comuns. Não dá para detectar por imagens de satélite. Estima-se que seja grande, entre 1.000 e 2.000. Já a arma nuclear tática da OTAN é bem conhecida, a BM-61, uma bomba de avião disponibilizada a vários países como a Turquia, Itália, Holanda e Alemanha. Pode ser configurada para produzir uma explosão entre 0,3 e 340 quilotons, uma variação entre 2% até 22 vezes a bomba de Hiroshima. 15 quilotons evaporizariam 70 mil pessoas instantaneamente. Nessa escalada, a segunda fase de um conflito nuclear seria o uso dessas armas táticas por solo ou avião contra alvos militares, bases da OTAN e da Rússia e forças em deslocamento. Para o caso assim, o estudo de Princeton prevê 2,4 milhões de mortos em 3 horas de combate, batendo de longe qualquer combate histórico. Continua após a publicidade, não havendo uma saída diplomática. Depois disso, começa o perigo das bombas estratégicas, as grandes. Esta é a última fase. Centros populacionais seriam o alvo de mísseis balísticos intercontinentais do tipo MIRV, mais de 10 ogivas, de centenas de quilotons cada uma. No início só, atingindo múltiplos pontos numa área de dezenas de quilômetros
não há para onde fugir. Primeiro teríamos as vítimas diretas, os mortos pelas explosões levantadas da destruição das cidades do norte, flutuando na alta atmosfera e bloqueando o sol. Esse é, de longe, o maior assassino de todos. O inverno nuclear é causado pelo lançamento de poeira, ferrugem, da destruição de cidades na alta atmosfera. Como um mega incêndio comum, como que aconteceu no Pantanal em 2021. A energia das explosões joga essas partículas em altitudes bem maiores, semelhante às das maiores explosões de vulcões. Enquanto as nuvens de fumaça de incêndio do Pantanal circulou a cerca de 5 km de altitude, a poluição de uma guerra nuclear se situa na atmosfera, entre 15 a 50 km de altitude. Isso muda tudo. Em baixas altitudes, a chuva se livra dessas partículas e a nuvem se dissipa em dias ou semanas. Mas não há chuvas na atmosfera ou na estratosfera. Com isso, a nuvem se espalha pelo mundo inteiro e leva anos para se dissipar. O resultado não é um breu total. Trata-se de um céu acinzentado e escuro o tempo todo. E o resultado não é igual no mundo inteiro. No hemisfério norte, perto dos centros da destruição, até 50% da luz solar seria bloqueada por essa nuvem gigantesca. Nas latitudes mais habitadas do hemisfério sul, que são as tropicais, por volta de mais ou menos 30%. O resultado é que, no Equador, a iluminação seria semelhante a uma névoa, como em Nova York no dia de outono. Em um lugar como São Paulo, por exemplo, a iluminação do alto do verão seria a mesma da pior parte do inverno. Em média, a temperatura no Brasil cairia 5 graus, mas em alguns locais do hemisfério norte, como o Nordeste dos Estados Unidos e a Ásia Central, poderia cair até 30 graus, caindo uma nova era do gelo localizada, mais ou menos. A agricultura se tornaria impossível nesses locais, nessas regiões mais atingidas do hemisfério norte. A diferença entre plantar ou não e a diferença entre existir civilizações ou não, sem plantações, o hemisfério norte passaria por um holocausto, ou seja, não teria terra fértil. Fome e morte massivas extinguiria cidades, países e culturas. Já no caso do Brasil, que é no hemisfério sul, o cenário seria mais animador. A duração do dia e da noite varia pouco ou nada ao longo do ano nas latitudes subtropicais. É por isso que dá para plantar aqui o ano inteiro, mesmo com menos luz. Ainda daria no inverno nuclear. Trocaríamos culturas tropicais, no caso mandioca e cana, pela de clima temperado, com batata e trigo. As chuvas, porém, diminuiriam em até 50%. Muitos animais e plantas não conseguiriam se adaptar, levando a uma extinção em massa. Mesmo assim, o Brasil e outros lugares tropicais aqui do hemisfério sul seriam um paraíso em comparação ao resto do norte. Em 7 anos, o inverno nuclear terminaria e caberia às populações dos lugares menos afetados, como a nossa, recomeçar tudo. Pois é assim, gente. Se você está curioso,